Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Hoje teremos a oportunidade de conversar com a professora Lúcia Helena Galvão Maia. Vamos conhecer suas atividades na organização Nova Acrópole do Brasil. Vamos conhecer os fundamentos da linguagem simbólica e vamos também saber da importância do estudo da filosofia na educação. Nossa convidada é professora de filosofia na organização Nova Acrópole do Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro e reside atualmente em Brasília. Ministra aulas de ética, sociopolítica, história da filosofia, entre outros. É poetisa, autora de letras de músicas e publicou 4 livros. Atua como instrutora do curso regular de filosofia há 28 anos, ministrando diversos temas em várias cidades do Brasil e do exterior, sobretudo na América Latina e Portugal, e também em empresas privadas e instituições governamentais. Possui mais de 200 palestras disponíveis no canal da Nova Acrópole no YouTube e no podcast da mesma instituição, com audiência muito significativa em todo o Brasil e no exterior. Muito obrigado, professora Helena Galvão Maia, por ter aceito ao nosso convite. Muito obrigada, professor Isaac. Poderia, primeiramente, na primeira indagação, destacar a sua atuação como professora de filosofia na organização Nova Acrópole e a missão dessa instituição? Claro, só invertendo um pouco a ordem das respostas, Nova Acrópole hoje está com 63 anos. É uma instituição que existe em mais de 60 países no mundo e trabalha com uma ideia muito simples: fazer uma ponte entre a filosofia e a vida. Que a filosofia seja mais do que um conjunto de ótimas ideias, mas que seja também a aplicação dessas ideias à vida para se obter respostas. Existe um ditado filosófico que eu acho muito interessante, que diz que o homem não vive daquilo que ele come, ele vive daquilo que ele assimila. E, portanto, nós recebemos muita informação, mas o quanto essa informação se desdobra numa qualidade de vida mais humana, pouco tem sido revertido. Então, nós trabalhamos com informação, com conhecimento, muito em termos de quantidade e pouco em termos de qualidade. Então, a Nova Acrópole tem esse objetivo, fazer uma ponte, dar um sopro de vida à filosofia. Eu entrei em Nova Acrópole com 24 anos de idade, são 31 anos na instituição. De uma certa maneira, eu acho que eu já era filósofo, já tinha essa natureza, e a escola trouxe à tona e da maneira que mais me interessava, que era levar essas ideias para todos os cantos. Há 31 anos eu venho fazendo palestras nos locais mais improváveis. Já fui para a periferia de João Pessoa dar aula nos fundos de uma escolinha primária para professores. Já fui para empresas de ônibus para dar aula para motoristas e cobradores. Já fui para empresas de cargas para dar aula para estivadores. E confesso que foram experiências muito enriquecedoras. Levar essas ideias para dentro do contexto daquelas pessoas e fazer com que para elas seja útil. Que a princípio, como diria Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E qual é a receptividade desse público que não está acostumado a receber essa troca de informações? É boa? Eu costumo dizer que se você sabe entregar, todo mundo sabe receber. Eu guardo ainda comigo com muito carinho esse dia em que eu estive nessa empresa de estivadores. Eles estavam meio amotinados, queriam fazer uma greve. Foi difícil até convencê-los a sentar e ouvir. E como eu tive que fazer toda aquela peça de oratória, construí-la ali, na hora, segundo a necessidade deles. Eu guardo comigo um bilhetinho que recebi
num português bem tosco, bem mal escrito, que um deles me entregou ao final e disse: "Obrigada, moça, você fez meu dia muito melhor." Que bonito. Isso foi uma coisa que para mim é um troféu, porque a filosofia existe exatamente para fazer isso, a vida dos seres humanos muito melhor, humanamente melhor, não mais agradável, mas mais útil ao seu crescimento como ser humano, e através do seu exemplo, mais útil à humanidade. Professora Lúcia, poderia destacar alguns pontos de um tema que é especialista, que é a linguagem simbólica da vida? Eu gosto bastante de simbolismo, trabalho com isso já há muitos anos. Eu acho curioso porque há muitos especialistas muito melhores que eu nessa área de simbolismo. Respeito a todos e aprendi muito deles. Mas o que eu acho curioso, às vezes, é a falta de ponte entre essa capacidade de interpretar simbolicamente um mito e interpretar simbolicamente a vida. E nós percebemos que ao longo da história humana, os mitos refletem, dentro de uma encruzilhada espaço-temporal, as respostas que aqueles homens leram nas suas próprias vidas. E aquilo não é simplesmente uma fachada, aquilo tem um ensinamento de como aprender a língua da vida. Então, a partir das respostas que estamos recebendo do meio, das pessoas à nossa volta, que nem sempre estão conscientes disso, mas através do seu comportamento, das nossas interações com elas, refletem um pouco do que somos, através como diz Jung, da sincronicidade de fatores que vão surgindo na nossa vida, tem muita coisa a se aprender. E você vai ver isso simbolizado dentro de grandes mitos. Quando você pega, por exemplo, o mito do rei Arthur, Guinevere e Lancelot, Guinevere nada mais é do que a alma, a consciência humana, preferindo olhar para o seu corpo Lancelot do que para o seu ser Arthur, traindo, quebrando o pacto de Camelot para adular o seu corpo com seus caprichos e todas as necessidades de experiência que ela gera a partir disso. Então, eu acho que se nós não fazemos esse paralelismo, todos os grandes mitos da humanidade viram histórias para ninar crianças, e para isso não servem. Dão pesadelos em crianças, inclusive. Eles são, digamos assim, um mapeamento de experiências que alguns homens chegaram a entender e que, uma vez apropriadas em profundidade, servem para qualquer ser humano, dentro de uma dimensão atemporal, ajudam a encarar a vida de forma mais inteligente, dialogar com ela e também recriá-la através de histórias atemporais, de mitos, que poderão ser aproveitados por outros. Então, para mim, mitologia trata-se de aprender a falar a língua da vida. E isso é atemporal. É interessante. E na sua visão, quais serão os mitos do futuro? Hoje utilizamos mito com um sentido muito pejorativo, associado à mentira. Mas eu acho sim que cada vez que o homem entende o porquê de uma experiência, se sabe transmiti-lo, de maneira que isso não tenha nenhuma casca que provoque rejeição e possa ser aproveitado indefinidamente por várias gerações, ele acabou de criar um mito. Então, uma experiência simples que se viva, você pode eternizá-la. E é próprio do filósofo, isso é uma característica muito interessante, porque eu e muito do pensamento de Nova Acrópole pensamos dessa maneira, que existe um filósofo adormecido dentro de cada ser humano. É próprio do filósofo ter esse ânimo de aprendiz, de tentar entender a língua da vida, tentar entender o sentido das experiências e aprender com tudo. Costumo brincar com os meus alunos que uma cadeira, que é um objeto muito funcional, ergonômico, que nos serve há muitos séculos, ela é a junção de duas virtudes, que é a estabilidade e a generosidade. E se nós incorporamos essas duas virtudes unidas na nossa vida, podemos ser tão estáveis e tão úteis quanto ela. Ter um aporte para a humanidade, ou seja, uma cadeira, uma escada, qualquer objeto, tem ali algum mistério. E esse mistério pode nos revelar algo sobre nós mesmos. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais compreendemos o mistério da vida em nós, mais compreendemos as coisas. E a visão simbólica das coisas lança a luz também sobre nós mesmos. Voltando à Nova Acrópole, como é que a Nova Acrópole está no Brasil? É difundida em muitos lugares? Qual os avanços? No Brasil temos 80 sedes. Só aqui em Brasília temos 10. Distrito Federal, não Brasília especificamente.
No Distrito Federal temos 10 escolas, mas nós temos um site que é o acropole.org.br, onde você pode encontrar endereços em todo o Brasil, como também um link para endereços no mundo. É interessante porque o nosso curso de filosofia ele segue um esquema geral que é válido para toda a instituição. Portanto, você pode começar a estudar filosofia aqui e continuar em Tóquio, se quiser, porque o programa é mais ou menos o mesmo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com a professora Lúcia Helena Galvão Maia. Fiquem com a gente. Voltamos com essa interessante conversa com a professora Lúcia Galvão Maia. Professora Lúcia, poderia revisitar a criação e os resultados do projeto Crianças para o Bem? Esse é um projeto que em Brasília tem feito um trabalho excelente e pretendemos estender para o resto do Brasil. Nasceu da necessidade de trabalharmos com a filosofia para todas as idades, para todas as camadas sociais. Nós já fazemos isso dentro da escola, com crianças a partir de 4 anos, e temos esse programa. Crianças e depois adolescentes e depois adultos. Mas acontece que dificilmente camadas sociais muito em situação de risco chegavam a nós. Então nós começamos a fazer um conjunto de atividades necessárias e úteis, como, por exemplo, aulas em horário contrário ao da escola, aulas mesmo de reforço, depois ateliês de dança, de poesia, de orquestra. Temos uma orquestra muito bonita, que é a Música para o Bem, mas tudo o que fazemos é permeado de ensino de filosofia. Ou seja, você aprende violino, mas junto existem lições sobre integridade moral, sobre a ideia do bem, sobre a verdadeira forma de amar entre seres humanos. Ou seja, você pode estar fazendo um reforço escolar, qualquer coisa. Você vai receber também um pouco de filosofia, porque essa filosofia pode e deve estar permeada em todas as atividades da vida. Então, isso tem sido um trabalho muito original, porque nós não só resolvemos um problema pontual daquela criança, mas também colocamos essa criança numa situação melhor diante das adversidades em que ela vive, com melhor forma de resposta. E nessa linha, poderia comentar a importância do estudo da filosofia no ensino formal e não através de um projeto, nos diferentes níveis da educação formal? Sim, evidentemente, o estudo da filosofia deveria estar em tudo, tanto que nós fazemos para crianças a partir de 4 anos. Agora, eu chamo a atenção porque uma das características que um filósofo busca é não olhar apenas para rótulos. Ensino de filosofia, que tipo de filosofia? Como isso vai ser feito? As minhas filhas estudam filosofia em Nova Acrópole a partir dos 4 anos. Estão lá a vida inteira, hoje são jovens. E elas fizeram filosofia em ensino médio e não gostavam. Quando a filosofia é apresentada apenas como memorização de datas, nomes e nomes de livros e ideias muito pouco compreensíveis para garotos dessa idade e muito mal expostas, isso gera uma rejeição à filosofia e não uma compreensão. E essa função humanizadora de trazer à tona o que o ser humano tem de melhor não é realizada. Eu trabalho em Nova Acrópole, como já falei, tenho 31 anos de instituição e sei o antes e o depois dessa introdução. Nós tivemos uma rejeição maior ao título de filosofia depois dessa introdução. Os jovens antes não sabiam o que eram, depois sabiam e não gostavam. E não concebiam que a filosofia talvez não fosse apenas aquilo. Então, eu acredito que sim, a filosofia deve ser introduzida, mas é importante saber que tipo de filosofia estamos falando. Filosofia para a formação em valores, para a formação em critérios próprios, para a formação em capacidade de lidar, de dar uma resposta humana à vida, de maneira totalmente desvinculada de questões sociais, ou de tendências, ou de ideologias, mas voltada para a formação do ser humano. Isso é filosofia. E se não apresentamos isso em primeiro lugar,
Ao invés de gerarmos uma transformação na mentalidade do garoto, geramos mais uma pessoa que rejeita a filosofia como inútil, que são muitos na sociedade. E rejeitam porque não a conhecem. Porque, olha, talvez eu seja suspeita para falar, mas é difícil para mim, vendo a filosofia da forma como eu vejo, encontrar alguma coisa que seja mais útil do que ela. E isso deveria ser transmitido. E isso nós estamos na contramão, né? Porque há uma ideia de eliminar a filosofia, a sociologia na educação formal, quando eu concordo plenamente, é a base para a condução de comportamento para que a gente honre o nome de homem, Homo sapiens, né? Quer dizer, eu concordo plenamente. Professora Lúcia, o movimento 2022, o Brasil que Queremos, ele pretende envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa conversa, mandar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu acho a iniciativa maravilhosa. Toda iniciativa desse tipo conta com o meu total apoio. Agora, eu gostaria apenas de lembrar a esses jovens que é necessário mais do que simplesmente estudar essas ideias, mas de alguma maneira vivenciá-las. Honrar as verdades com a prática, trazer isso à tona, fazer com que isso se torne uma transformação real na vida dos seres humanos. Como parodiando um pouco aí Winston Churchill, quando ele dizia que é necessário sangue, suor e lágrimas, e não apenas leitura formal, e não apenas discussões intelectuais. É necessário que esse jovem que entre nessa discussão, nessa leitura, saia do outro lado mais humano, propriamente dito, com melhor condições de dar uma resposta humana à vida. E assim ele transforma através do próprio exemplo. Não discordo da frase que diz que um país se faz com homens e livros, mas com livros que são lidos e vivenciados e que geram homens. Livros que não geram homens são um mero acúmulo de informação de muito pouca utilidade prática. Então, que o estudo seja feito, mas que esse estudo seja amadurecido, seja digerido, seja integrado numa forma mais humana de responder à vida. Que essa leitura seja bem selecionada e seja bem refletida. A reflexão sobre aquilo que lemos é, na verdade, o início da leitura. Nós temos que sentir também, né? Além de ler. Bela mensagem, professora Lúcia. Eu acho que a filosofia deve ser a bússola do rumo que a gente vive, como se relaciona com a natureza, com os animais, com as plantas e com os seres, sobretudo com os seres humanos. Gostaria, professora Lúcia, de agradecer imensamente a oportunidade dessa importante e interessante conversa, e esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Agradeço a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!